vamos nessa. Vamos agora falar sobre a natureza jurídica do tributo e a importância do fato gerador para essa interpretação. O CTN fala que a natureza jurídica do tributo é identificada pelo fato gerador. Você vai ver comigo que a partir da Constituição de 88 e a partir do desenvolvimento da doutrina, a questão de apenas se considerar o fato gerador se tornou insuficiente para identificar a natureza jurídica do tributo. Vocês vão ver comigo que hoje se dá também importância à base de cálculo e à destinação legal do produto arrecadado, apesar do CTN entender, o CTN do Código Tributário Nacional de 66, entender que a destinação legal do produto arrecadado não é importante. Você vai ver comigo, no decorrer das aulas, que, segundo o artigo 4º, a destinação legal do produto arrecadado não é importante. Mas a partir da Constituição de 88, se entendeu que a destinação legal do produto arrecadado é importante sim para identificar o empréstimo compulsório e as contribuições especiais, também denominadas de contribuições para fiscais. Então, vamos estudar isso a partir de agora. Vamos lá. Então, diz o artigo 4º do CTN, a natureza jurídica específica do tributo deve ser verificada pelo fato gerador da obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la a denominação e as demais características formais adotadas pela lei e a destinação legal do produto da arrecadação. Então, perceba um primeiro ponto aí, que é unânime, que o que importa é a essência e não o nome iuris que se dá ao Instituto. Então, se uma lei vem e chama de taxa, chama de contribuição de melhoria, mas quando você vai ler a lei, você verifica que o fato gerador ali não é de taxa e também não é de contribuição de melhoria, não me importa o nome que a lei deu. Né? Se a lei chama de taxa, mas tem natureza jurídica de imposto, é imposto. Né? Então, esse inciso 1 do CTN está tranquilo. Isso aí é unanimidade na doutrina, que não importa a denominação legal. O que importa é a identificação do fato gerador para saber se é imposto, se é taxa, se é contribuição de melhoria, se é empréstimo compulsório ou se é contribuições especiais. O segundo ponto, a destinação legal do produto da arrecadação, aí já tem controvérsia. O que você deve levar para a prova? Se a prova cobrar segundo o CTN, você adota o artigo 4º, como você vai estudar aqui comigo, né, em diversas questões. Agora, com o aprofundamento e na nossa próxima unidade temática, na nossa próxima aula, você vai verificar que a destinação legal do produto arrecadado é importante para identificar contribuições especiais ou para fiscais e o empréstimo compulsório. Agora, para o CTN, em 66, como o CTN adota a classificação tripartite de tributos, o CTN, no artigo 5º, fala que os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Então, para o CTN, adotando essa classificação tripartite, que não é a classificação hoje dominante na jurisprudência e na doutrina, que adota a classificação pentapartite, dizendo que também os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais ou parafiscais são tributos, né? Para o CTN não é importante a destinação legal do produto arrecadado. Mas você só vai marcar esta alternativa se a questão estiver blindada, como eu falo para os meus amigos e minhas amigas, com escudo protetor. O que é esse escudo protetor? Segundo o CTN. Porque a partir da Constituição de 88, esse critério, né, não basta mais, porque para você identificar hoje se é um empréstimo compulsório, ou se é um imposto, se é uma contribuição especial, ou se é um imposto, você vai ver comigo que também é necessário verificar a destinação legal do produto arrecadado. Ok? Então, só se for segundo os termos do CTN. Então, veja, o fato gerador, o que ele significa? O fato gerador, em abstrato, é a previsão legal, né, daquilo que dá origem à obrigação tributária. Por exemplo, no ISS, prestar serviços. Né? Isso dá origem à obrigação tributária. Aí você pode destrinchar e falar, prestar serviços, né,
de acordo com a lista anexa da Lei Complementar 116 de 2003 e de acordo com a previsão legal aprovada pela Câmara de Vereadores. Ok. Veja, ITR. ITR, qual é o fato gerador? Ser proprietário de um imóvel localizado na zona rural. IPTU, qual é o fato gerador? Ser proprietário de um imóvel localizado na zona urbana. IPVA, qual é o fato gerador? Ser proprietário de um veículo automotor. De acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, um veículo automotor terrestre. Então, o fato gerador aí considerado como hipótese de incidência é a previsão em abstrata da lei, é a previsão no mundo do direito. Já a previsão no mundo real, a previsão em concreto, a doutrina chama de fato imponível, chama de hipótese de incidência realizada, que é quando eu presto o serviço, né, por exemplo, eu presto o serviço de advocacia, né, é quando eu tenho o carro, ou seja, eu tenho um automóvel, ou seja, aconteceu no mundo real a previsão em lei, é quando eu sou proprietário de um imóvel localizado na zona urbana, aconteceu na vida real o que é previsto em lei. Então, veja, existe o fato gerador em abstrato, que é apenas a previsão legal, e o fato gerador em concreto, que é quando aquela previsão legal acontece no mundo real. Então, a doutrina chama a previsão em abstrato de fato gerador em abstrato ou hipótese de incidência. Já o acontecimento na vida real, no mundo dos fatos, é chamado de fato imponível ou hipótese de incidência realizada. Ok? Vamos seguindo. Veja que com o desenvolvimento da doutrina, a doutrina entendeu que também a base de cálculo é importante para a identificação do fato gerador. Não apenas o fato gerador em si, mas a sua base de cálculo. Veja aí dois dispositivos em que a Constituição dá importância à base de cálculo. Ao dispor que as taxas não poderão ter base de cálculo de impostos e ao falar a respeito dos impostos residuais, que eles não podem ter base de cálculo próprio dos discriminados nesta Constituição. Então aí você percebe que a Constituição também deu importância à base de cálculo, né? Então devemos afirmar aí com tranquilidade que numa interpretação conforme a Constituição, a identificação da natureza jurídica do tributo pode ser realizada pelo binômio hipótese de incidência e base de cálculo. A hipótese de incidência aí também denominada de fato gerador em abstrato, porque prevista abstratamente na lei. Aí a base de cálculo, também chamada, por exemplo, pelo mestre Geraldo Ataliba de base imponível, né, serve igualmente para quantificar a grandeza financeira do fato gerador. É aquela grandeza numérica em que vamos verificar o quanto deve ato, o quanto se deve pagar de tributo. Por exemplo, no ICMS, o valor da mercadoria. Por exemplo, no ISS, o valor da prestação de serviço. Por exemplo, no IPTU, o valor venal do imóvel. Por exemplo, no IPVA, o valor venal, né, do automóvel. Por exemplo, no ITR, o valor da terra nua. Então, são aqueles valores, né, que são aquelas grandezas numéricas em que eu vou aplicar a alíquota e vou encontrar o quanto eu devo de tributo. Então, veja que a doutrina aí elenca três funções fundamentais à base de cálculo. A função mensuradora, pois quantifica o fato gerador, né? Mede as proporções reais do fato, vou quantificar aí, mensurar o quanto vale aquele fato gerador. A função objetiva, porque compõe aí a determinação da dívida tributária, eu multiplico a base de cálculo pela alíquota e encontro o valor da dívida. E a função comparativa, pois posto em comparação com o fato gerador, eu posso aí identificar a natureza jurídica daquele tributo. Identificar a natureza jurídica do tributo é identificar se ele é imposto, se ele é taxa, se ele é contribuição de melhoria, se ele é a COFINS, se ele é o PIS/PASEP, se ele é a contribuição social do lucro líquido, se é o empréstimo compulsório, por exemplo. Aí eu verificar qual é a espécie tributária. Veja aí exemplos de base de cálculo, como eu falei. Valor da renda, né, auferida no caso de imposto de renda, valor venal do imóvel,
no caso de IPTU, valor venal do veículo automotor, no caso do IPVA, valor do serviço prestado, no caso do ISS. E aí tem uma distinção aí do professor Aires Fernandino Barreto, que já foi cobrado em concurso público, então trazemos aí, que é a chamada base de cálculo e a base calculada. Né? A base de cálculo é o que é previsto na lei no plano abstrato. Já a base calculada é aquela que ocorre no mundo real. É mais ou menos, né, ele pegou a comparação entre hipótese de incidência e hipótese de incidência realizada e deu dois nomes diferentes, né? No que tange a base de cálculo, em falando, a base de cálculo é aquela prevista abstratamente na lei e a base calculada é aquele valor numérico que ocorre no mundo real. O valor do ISS previsto em lei é o valor da prestação de serviço. Aí, quando a pessoa presta um serviço de contabilidade, quando a pessoa presta um serviço de arquitetura, eu verifico quanto é a base calculada, o valor real. Então veja que ele chama de base de calculada a base de cálculo aplicada no caso concreto. Ou seja, é o simples valor em moeda numa situação prática. Diz o professor Aires Fernandino Barreto. A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. E numa situação concreta, a base de cálculo é de R$400 mil. Ou seja, se aquele imóvel tem o valor venal de R$400 mil, ok? Vejamos aí uma questão de concurso público sobre o tema. Diz no concurso de advogado aí do CEPRO, a destinação legal do produto da arrecadação de determinado tributo é imprescindível para qualificar a sua natureza jurídica. Aí tem dois pontos, por isso que eu coloquei essa questão na sua prova. Segundo o CTN, não há importância. Né? Segundo o CTN, não tem importância nenhuma, a questão aí estaria falsa. Né, porque não seria imprescindível. Agora você vai ver comigo que a partir da Constituição de 88, essa destinação legal do produto arrecadado tem importância. Veja aí no concurso da ESAF de auditor fiscal. O que determina a natureza jurídica de um tributo é o fato gerador da respectiva obrigação, independentemente de sua denominação e da destinação legal do produto da sua arrecadação. O mesmo tema, né? Segundo os termos do artigo 4º, inciso 1 e 2 do CTN, estaria correto. Né? Agora perceba que, a partir de 88, também se deu importância à destinação legal do produto arrecadado. Ok? Então, segundo o CTN, está igualzinho o CTN, artigo 4º. Agora, a partir de 88, você vai verificar comigo que também é importante o destino da arrecadação do tributo. Ok? Vejamos outra questão aí do concurso de consultor. Se dois tributos tiverem o mesmo fato gerador, embora um deles seja denominado de taxa e o outro de imposto, um deles estará com uma incorreta atribuição de natureza jurídica específica. Corretíssimo. Por quê? Porque não importa a denominação legal. Se aí está se chamando de taxa ou se está se chamando de imposto e os dois têm o mesmo fato gerador, algum está errado. Né? Ou é taxa ou é fato ou é imposto. Você vai verificar pelo fato gerador. Vai verificar se esse fato gerador, por exemplo, é contraprestacional ou não contraprestacional. Ok? Vejamos aí o concurso de procurador de Estado de Natal. Veja o item que foi adotado como correto. A natureza jurídica específica de um tributo é dada pelo cotejo, ou seja, o que é o cotejo? O confronto entre seu fato gerador e sua base de cálculo verdadeiro. Você viu que a doutrina, né, nesse bloco, também passou a dar importância à base de cálculo para identificar a natureza jurídica do tributo. Um forte abraço.